Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade então ao nosso módulo de qualidade e produtividade, tá? No qual hoje a nossa aula nós falaremos sobre a ferramenta 4Q1POC, também conhecida como 5W2H, Just in Time. Falaremos um pouco sobre a família ISO e os direitos do consumidor também, tá? Então, pessoal, iniciando aqui falando sobre essa ferramenta de gestão da qualidade, o 5W2H, que é um termo em inglês, né, derivado do inglês aqui, nada mais é do que um tipo de um checklist no qual vai aqui facilitar a clareza e a eficiência de todos que estão envolvidos na aplicação aqui desse tipo de ferramenta, tá? Com aquele determinado, então, produto ou serviço, tá? Então, aqui é um checklist, por exemplo, das atividades, dos prazos e também responsabilidades, tá? Qual é a principal, então, função dessa ferramenta aqui, pessoal? Ela vai definir o que vai ser feito, né? Por que deve ser feito isso, onde será feito isso, quem que irá realizar esse tipo de etapa aí, quando que será feito, como e também o quanto custará para a implementação aí desse tipo de mudança, tá? Aqui então, pessoal, 4Q1POC, o que significa, né? 4 letras Q, tá? Então aqui, o que significa, né? Que, quem, quando e quanto. Uma letra P, que significando então porquê, né? Uma letra O, que significa onde, e uma letra C, como, tá? Então aqui, pessoal, são essas siglas, elas são derivadas então de palavras aqui do inglês, tá? E são nada mais do que 7 diretrizes que a partir do momento da utilização dessas palavras, vamos dizer assim, né, dessas 7 diretrizes, vai fazer com que elimine qualquer tipo de dúvida que vai aparecendo ao longo de um determinado processo, ao longo de uma determinada atividade. Então, a partir daqui dessas perguntas, né, dessas diretrizes, vai se respondendo possíveis dúvidas, tá? Então, quais são essas palavras, né? Aqui, então, do inglês, né? Então, aqui, por quê, né? 5H e 2H. Porque aqui são 5 questionamentos iniciando aqui com a letra W e 2 com a letra H, tá? Então, o que será feito, né? Why, por que será feito, né? Where, onde será feito? When, quando que vai ser feito isso, né? Who, por quem será feito? E os 2H aqui, how, como, né, será feito, e o how much, quanto que vai custar isso, tá? Então, essas palavras aqui são derivadas do inglês. Então, aqui, o que, algo mais objetivo, né? Vai trazer ali a meta daquele, né, do que quer ser realizado, né? Por quê? Então, aqui, qual é o motivo de se realizar isso? Qual é o benefício, né, de se realizar isso? Quem? Então, quem vai ser o responsável? Quem que vai ser a equipe que vai estar alocada para essa realização aqui dessa ferramenta, né? Quanto? Qual que vai ser o custo, né? Qual a quantidade, né? Qual que vai ser a mudança feita e quais os custos que trarão para essa empresa, né? Como? Quais as atividades, quais os processos, né? O que vai ser alterado aqui para essa melhora, por exemplo, né? Quando? Então tem que ter ali um cronograma, uma data específica para aquilo ser implementado, né? E onde o local, o departamento, o setor que será realizado esse tipo de mudança aqui, tá? Então, pessoal, aqui esse tipo de ferramenta é uma ferramenta muito versátil, prática, é uma ferramenta simples e pode ser utilizada em qualquer setor da indústria, tá? Em qualquer departamento, em qualquer momento ali
tá? Que se venha ali ter essa necessidade, então, da utilização dessa ferramenta, tá? E aqui ela vai ser como pode ser utilizada, né, em qualquer etapa, podendo ser utilizada aqui, por exemplo, né, no planejamento estratégico dessa empresa, no planejamento tático, operacional e também ali nos acompanhamentos no decorrer de cada linha de produto, de cada atividade, tá? Dos pequenos projetos que essa empresa venha a instituir ali, a realizar as atividades rotineiras daquela empresa. Então, assim, é uma ferramenta muito versátil, né? Ela pode ser utilizada em qualquer setor, qualquer departamento, com o intuito, então, de trazer melhorias sempre, né? Voltada aqui sempre para a melhoria da qualidade daquele produto, daquele serviço, daquela empresa como um todo, tá? Como então é feito essa metodologia, né? Como que faz a implementação aqui dessa metodologia? A gente viu que são perguntas, né? Basicamente são perguntas que ao longo daquela determinada atividade ou determinado processo, você vai respondendo ali essas perguntas. Então, com isso, você vai ter ali diferentes respostas, né? Diversas respostas para essas 7 perguntas, né? Então, a partir, por exemplo, de um planejamento, de um projeto, de uma área, de um determinado departamento. Então, aqui a empresa vai avaliar aqui, né, qual é o setor, qual a atividade que vai estar, então, implementando esse tipo de ferramenta, tá? Então, a partir dessas respostas, né, a partir da obtenção dessas respostas dessas 7 perguntas, essa equipe que foi responsabilizada para implementar essa prática aqui, ela vai obter então um mapa de toda essa atividade aqui, que vai ajudar então a tornar e executar aqui com uma forma mais clara e efetiva determinada atividade, né? Então aqui, mais uma vez, é para trazer melhorias nessa empresa, né? Nesse determinado setor, nessa determinada atividade, tá? Então aqui, primeiramente, é importante comentar que deve-se ter aqui o objetivo bem estabelecido, o objetivo bem definido para a implementação desse tipo de ferramenta, tá? Então, por exemplo, qual que vai ser o objetivo? Pesquisa de informações sobre algum tipo de problema que determinado setor, determinada atividade ali está tendo, ou vai ser aqui uma definição de um plano de ação. A gente vai falar um pouquinho sobre os dois, tá, pessoal? Então, aqui, então, primeiramente, né, precisa-se então definir esse objetivo, se vai ser uma pesquisa de informação sobre um determinado problema ou se vai ser uma determinação aqui, uma definição de um plano de ação. Depois, abordar então sistematicamente cada pergunta dessas 7 diretrizes aqui. Então, vai responder tudo certinho aqui, essas determinadas perguntas básicas, né, uma após outra. Então, aqui um exemplo, por exemplo, para a pesquisa de informações sobre um determinado problema que aquele setor ou que aquela linha de produção, né, está tendo. O que? O que é o problema? Qual a sua natureza? Né? O produto ali, estou fabricando o chocolate preto, mas ele não está saindo na textura correta, na coloração correta. Então, qual que é o problema aqui, tá? Qual que é a sua natureza, né? Quais são as consequências desse problema? Qual a quantidade e os custos envolvidos, né? Quem está envolvido então com esse problema? Tem uma pessoa que é responsável por esse tipo de atividade aqui, ou é uma equipe, são várias pessoas que fazem esse determinado
esse determinado produto aqui, essa determinada etapa. Ah, não tem ninguém. Na verdade, não tem pessoas ali, são máquinas, né? As pessoas conferem ali, por exemplo, o maquinário, né? Mas não é uma mão de obra que é artesanal, vamos dizer assim, é algo que uma máquina produz, né? Mas assim, mesmo assim, né, tem uma pessoa que está se responsabilizada aqui, então a gente consegue saber quem, né, quem está envolvido com esse problema, né? Onde, em qual lugar, em qual setor, em qual departamento que está ocorrendo esse problema? Qual a etapa aqui do meu processamento, tá? Qual é a máquina, o local aqui de trabalho que foi detectado esse determinado problema, né? Quais as suas origens, tá? Então, o que levou a ocorrer esse problema aqui, né? Onde? Aqui, quando, em que momento foi detectado esse tipo de problema aqui, né? Qual que é a frequência desse problema? Não, eu consegui detectar aqui só lá depois que meu produto já estava feito, né? Aí eu vi depois de vários lotes que ele está saindo com problema. Ou não, aqui já no primeiro momento aqui eu já consegui detectar que estava havendo alguma falha e foi só essa vez, né? Depois não ocorreu mais. Eu fiz uns ajustes ali na máquina e não ocorreu mais. Ou não, ocorreu com determinada frequência, tá? Como? De que forma apareceu esse problema? Como que aconteceu esse problema? Então, são perguntas que vão ser levantadas para as pessoas que estão envolvidas nessa atividade, né? Então, aquela equipe que ficou responsável para a implementação desse tipo de ferramenta, ela vai questionar os seus funcionários, tá? Quantos? Quanto que vai custar para a resolução então desse problema? Eu preciso fazer uma troca de equipamento ou vai ser apenas um reparo de equipamento ou não? Ali, na verdade, o operador ali ele precisa de um treinamento. Né? Ele não foi treinado para aquela determinada atividade, então por isso que não está conforme. Ou é um funcionário que recém entrou, né, nesse serviço. Então, quais são esses levantamentos? A partir aqui dessas questões, dessas respostas que essa equipe vai obter, a partir disso, ele vai conseguir então fazer ali as tomadas de decisões, né, conforme essas respostas, né? Quais são os procedimentos que essa empresa, que essa equipe vai tomar a partir dessas determinadas respostas, né? Por quê? Então, pessoal, aqui o porquê ela vai vir em todas as questões aqui. Quando, por quê que aconteceu isso, tá? Então, aqui o porquê ele está envolvida em todas as outras 6 questões, tá? Ela vai permitir aqui a confirmação de qualquer resposta que aquele determinado funcionário vai falar, tá? Então, aqui, pessoal, né, a partir do levantamento aqui de todas essas respostas aqui, essa equipe vai conseguir então trazer aqui alguma tomada de decisão e conseguir ali, por exemplo, resolver esse determinado problema que esse produto ou serviço está tendo, tá? Então aqui é para resolução de problemas, tá? Então pode ser implementado esse tipo de ferramenta aqui, que vai ser então fundamental para esse tipo de resolução de problema, tá?